pessoal, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo eu peço então para que tu te inscreva no canal, compartilhe nos grupos de futebol, com os amigos, com todo mundo, deixa teu like, ativa o sininho, coloca teu comentário aqui embaixo para nós interagirmos. E galera, seguinte né, Eduardo Cudê, Tchatcho Cudê retornando ao Beira-Rio. Eu tinha falado isso ontem no vídeo que eu fiz e hoje eu ia esmiuçar um pouco mais sobre questão tática, sobre como é que joga a equipe de Eduardo Cudê, ou as equipes de Eduardo Cudê. Muita gente lembra ainda do Cudê no Internacional, lembrando que ele chegou meses antes de começar a pandemia, depois começou a pandemia, o Eduardo Cudê seguiu no Internacional. Muita gente fala que ele não joga com pontas, mas sim, ele joga com pontas. Ele jogou com Marcos Guilherme na época que ele esteve aqui no Internacional. Marcos Guilherme, por algum tempo, foi o titular dele. Marcos Guilherme, um jogador de velocidade pelo lado do campo. E no Atlético Mineiro ele jogou com o Pavon algumas vezes. Pavon, argentino, que também é jogador de lado de campo, também é ponta. Então sim, o Cudê joga também com pontas. Todo mundo diz que ele joga com meias abertos, mas ele jogou no Inter com o Bosquilha também aberto, também como o Marcos Guilherme. Então ele alternou jogadores com características um pouco diferentes. Bosquilha de um lado e o Marcos Guilherme de outro. Então acho que ele vai sim utilizar pontas. Pedro Henrique, Wanderson vão seguir sendo utilizados. Como joga o Eduardo Cudê? Primeiro que o Inter muda totalmente. O Inter sai de um padrão, que era o padrão Mano Menezes, um time mais reativo, um time que primeiro se preocupava com defender para depois atacar, para um treinador completamente diferente. O Eduardo Cudê, ele preferencialmente ataca. As equipes do Eduardo Cudê são equipes de atacar mesmo, são equipes incisivas, equipes que buscam o gol, que marcam alto, marcam pressão, marcam dentro do campo do adversário com um grande número de jogadores. Então muda completamente. O Eduardo Cudê tem aquela saída de 3 jogadores, né? Que é os 2 laterais mais o primeiro volante recuando e ficando entre os 2 zagueiros para começar uma construção. Qual o time que eu acredito que o Eduardo Cudê comece a escalar? Minha visão. O goleiro vai ser o Rocher, o goleiro do Eduardo Cudê, na minha opinião, vai ser o Rocher. O lateral direito, o Bustos, o lateral esquerdo, o René. E a dupla de zaga, Vitão, eu tenho quase certeza que é Nico Hernandes, pela boa saída de bola do Nico Hernandes. Meio campo, e aí se cria a maior dúvida do primeiro volante. Eu acho que ele vai seguir com o Rômulo pela estatura. Lembrando que o Musto tinha também mais de 1,80 m, e o Rômulo tem acho que 1,80 m também. Ele em relação ao Gabriel ele é mais alto, e o Cudê gosta desse jogador mais alto para ser o primeiro volante, para ser o cabeça de área, e também que saiba sair jogando, e o Rômulo mostrou que sabe sair jogando. O Cudê ele joga num 4-1-3-2, 4-1-3-2. Aí o Rômulo seria esse 1, os 3 do meio campo, fora o Rômulo, né, nesse 3, nessa linha de 3. Seria Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick, na minha opinião. Aí ficaria esse 4-1-3. E os 2 homens da frente, Ener Valencia e Wanderson. É assim que eu acredito que o Cudê vai moldar a equipe. Pode ser sim que o Maurício também apareça, ganhe espaço no meio campo do Internacional, e aí Arangues ou Bruno Henrique, acredito o Bruno Henrique indo para o banco de reservas, mas eu vejo o Maurício neste momento como reserva do Cudê, porque na minha visão o Maurício é um dos mais regulares desde a última temporada e tinha que seguir no time titular. Mas como o Cudê não vai colocar, na minha visão, Bruno Henrique e Arangues no banco, jogaria com os 2, o Maurício perderia espaço. E o Cudê também não era um grande fã do Maurício quando o Cudê esteve aqui pela primeira vez. Por mais que eu ache o Maurício um belo jogador de futebol, ele jogou com o Bosquilha. O Maurício um pouquinho assim se assemelha às características do Bosquilha, né? Bosquilha é um jogador mais realmente de meio campo, o Maurício é mais um meia atacante. Mas em características o mais parecido que nós temos no grupo hoje com o Bosquilha é o Maurício. Então talvez isso faça o Cudê escalar o Maurício, mas mesmo assim eu vejo o meio campo com o Rômulo e mais à frente na linha de 3 Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick. E na frente Wanderson e Ener Valencia. Ele gosta assim que centroavante, mas eu não acredito que joga centroavante. Quando eu digo centroavante é o Luiz Adriano, um jogador mais posicionado dentro da área. Que na época do Inter ele tinha o Paulo Guerreiro, quando o Cudê veio para cá na primeira passagem. Depois o Thiago Galhardo se tornou esse jogador, mas eu vejo que o Cudê vai montar os 2 homens de ataque com mais movimentação.
o Enner ficando mais e o Wanderson se movimentando como se fosse um segundo atacante. Então o Eduardo Cudê joga num 4-1-3-2, 4-1-3-2, esse primeiro volante faz a saída de bola. Se ele jogar com o Wanderson, talvez segure um pouco mais o René para o Wanderson ter essa liberdade, caia muito mais pelo lado do campo do que seja o segundo atacante. Então a gente está especulando porque não teve treinamento, é só ideia que a gente vem trabalhando, mas a gente sabe que ele joga num 4-1-3-2. Esse é o estilo de jogo do Cudê, é a formação tática que ele mais gosta, 4-1-3-2. O resto é análise, é leitura, é o que eu penso. Por isso que eu já coloquei a situação do Wanderson caído pela ponta, ao invés de ser um segundo atacante com o René segurando, e aí eu não sei se ele iria liberar um pouco mais o Rômulo, tudo especulação, tudo especulação. Mas eu acho que o time seria esse: Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes, René, Rômulo, Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Claro, conforme os jogadores forem ganhando a posição, serão os titulares. E aí o Eduardo Cudê vai fazer essa adaptação. Mas eu acho que é de forma enganosa a tese de que ele não joga com pontas. Eu acho que ele, se precisar, joga sim com pontas. Repito, Marcos Guilherme já foi titular dele quando ele estava no Inter. E agora, recentemente, no Atlético Mineiro, Pavon, algumas vezes, também foi titular dele. Ou seja, 2 jogadores de lado de campo, 2 pontas. Então, sim, se precisar jogar com pontas, eu acho que ele vai jogar. Se o Wanderson reencontrar a melhor forma, vai ser o titular. Se for o Pedro Henrique, também vai ser o titular. Então ele joga sim com pontas também. É isso, pessoal. Por enquanto é isso, né? Peço para que tu te inscreva no canal, compartilhe, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo e até a próxima.